pessoal, mais uma vez aqui, né? Domingo, dia 29 passado, de setembro, eu gravei a primeira aula e acabou assim, virando festa aqui em casa. Minha família é impressionante. Aqui a gente coloca em prática realmente um por todos e todos por um, uma coisa incrível. Os meninos viram que eu estava com um quadro de giz, foram lá no comércio, compraram um quadro novo, apagador, pincel, montaram aqui para mim, a família toda mobilizou. O meu genro fez a edição, forneceu o microfone e a minha filha está aqui filmando comigo, todo mundo assim envolvido. Aqui eu tenho que agradecer muito por isso, ok? Bom, então na nossa aula de semana passada eu falei que se precisasse de mais alguma informação eu estaria à disposição. E eu tenho aproximadamente 16 horas de aula. Minha filha até assustou, né? 16 horas de aula nesse assunto, né? Claro que eu não vou ficar aparece aqui 16 horas, é claro que não. Mas a gente pode dividir em aulas, né? E com o passar do tempo eu vou passando isso aí aos poucos para vocês. Eu estou fazendo isso por prazer, né? Eu já trabalhei muito por necessidade financeira, é claro que todo mundo precisa de dinheiro. Mas agora eu posso ter a alegria de trabalhar sem estar necessitando ganhar dinheiro, é verdade? É um privilégio que eu estou tendo. Eu tenho muita alegria em estar dando esse curso aqui, dando essas aulas. É com muito prazer que eu faço isso, ok? Muito bem, então nós vamos praticamente continuar o assunto da aula passada. Nós tivemos o exercício 1, 2 e 3 na aula anterior. E nessa aula, na aula 4, hoje é dia 4 de outubro de 2019, uma sexta-feira, uma bela sexta-feira, e eu vou passar para vocês aqui uma continuação então, só que agora desenvolvendo um método mais assim, mais teórico um pouquinho, mas é facinho também de fazer, ok? Então vamos, cálculo de esforço mecânico em estrutura de RDA, método da decomposição das forças em X e Y. É muitas maneiras da gente trabalhar, nós temos diversas maneiras de fazer cálculo de esforço. Essa é uma das maneiras, o método da decomposição de forças de X em X e Y. Continuamos com a ND 3.1 da CEMIG, no capítulo 8, a página, a tabela 16, tabela 17, ok? Bom, aqui na aula 2, eu coloquei uma situação de rede antiga, tá? Aqui, eu estou chamando aqui de exemplo 4, é uma RDA convencional, é a rede antiga, chegou aqui no Brasil em 1948, a gente já não faz ela mais, porque ela está tecnicamente assim, esgotada, não tem mais, está saturada mesmo tecnicamente, não tem como a gente desenvolver ela mais, né? Mas uma rede que nos valeu aí, nos serve ainda até hoje. Desde 1948 que nós temos essa rede. Hoje ela foi substituída por redes mais modernas, né? Mas nós temos aí milhares e milhares e milhares de quilômetros instalados nessa rede. Então nós vamos conviver com ela ainda por muitos e muitos anos, ok? Então aqui eu peguei um poste, hoje nem usa mais poste de 10.600, o menor poste hoje é de 11, né? Mas essa rede aqui antiga usava o poste de 10.600, daqui a pouco nós vamos explicar, vocês vão entender o porquê desses 600 aqui. E eu tenho aqui uma rede primária, então tá lá o poste, está aqui o poste concreto circular, e está com a base concretada, tá vendo esse círculo aqui em torno, parecendo uma rodinha de carro? Isso simboliza então a concretagem da base do poste. Aqui essas setas, as setas aqui não indicam sentido de força não. As setas aqui indicam que os condutores estão encabeçados, estão ancorados aqui nessa estrutura. Aqui a gente tem o cabo mais grosso da rede convencional, de maior bitola, não é mesmo? É o cabo 336,4 MCM, mil circular mil. É o cabo de maior bitola que a gente utiliza em nossas redes. E do lado de cá eu tenho a baixa tensão, então em linha tracejada é primário. Em linha contínua é secundária, é baixa tensão. Então na minha baixa tensão tem 3 fases de cabo 2 e um neutro de cabo 1/0. Por que esse neutro aqui é 1/0? Porque está compatível com esse cabo aqui, compatível com esse cabo de cá, ok?
o nosso neutro é ligado em série, o nosso neutro é interligado, ele não é seccionado em momento algum, né? Então ele é verdadeiramente ligado em anel, né? A ligação em anel, o nosso neutro. Muito bem, agora aqui, olha, eu tenho três forças atuantes aqui nessa situação, três forças. Nós vamos daqui a pouco destrinchar como que cada uma dessa força aqui está atuando. O mais difícil disso aqui, gente, é a gente encontrar isso aqui, fazer o cálculo das forças atuantes da estrutura. A pessoa tem mais dificuldade, é isso que eu queria que vocês entendessem aqui. Depois o restante é matemática pura, né? Aí é mais fácil a gente trabalhar, né? Mas aqui, o cálculo das forças atuantes na estrutura. Então vamos ver essa força de número 1 aqui, ó, força 1. Eu tenho aqui a MT, a média tensão, tá? MT, um cabo 4/0. E tem a baixa tensão, que é o cabo 1/0. A força 2, eu tenho um cabo 336,4, aqui eu estou tendo uma mudança de bitola de condutores aqui nessa estrutura. Um cabo 336,4, que é mais grosso que o cabo 4/0, de maior bitola em relação ao cabo 4/0. E também eu tenho mudança, eu forcei um pouco a barra aqui para poder dar um valor assim mais interessante para a gente poder trabalhar com ele, ok? E essa força 3 é uma derivação somente de baixa tensão, aqui não tem derivação de média. Se eu tivesse derivação de média tensão, esse pó já não seria mais de 10, seria de 11, ok? Muito bem, vamos ver como que a gente vai fazer isso aqui. Eu coloquei aqui a chamada tração de projetos. A gente tem 3 tipos de trações, ok? São 3 tipos de trações que nós trabalhamos com ela. Tem uma tração que é chamada tração de ruptura, uma tração que é fornecida pelos fabricantes, né? Conforme a NBR, a norma brasileira, eles já tem uma definição para cada tipo de condutor, para cada tipo de material que se usa no condutor e para cada bitola tem uma tração de ruptura pré-definida. O que é a tração de ruptura? É a tração máxima que você pode aplicar no condutor, porque a partir daquele instante ele pode romper a qualquer momento, ok? E a gente tem uma outra tração que é chamada tração de projeto. Essa tração de projeto, gente, é uma coisa assim, muito menor do que a tração de ruptura. Ela gira em torno de 14 a 20% somente da tração de ruptura. O que significa isso? A gente trabalha com um fator de segurança de 5 a 7. Se eu utilizar 20% da tração de ruptura, meu fator de segurança vai ser 5. Se eu usar 14%, meu fator de segurança vai ser 7. Ok? Então ele tem um fator de segurança muito grande. Por que isso? Porque existe muito erro de cálculo, muito erro de projeto, muito erro de construção, muito erro de levantamento de topografia. O pessoal faz isso muito mal feito. Então a possibilidade de erro é muito grande. E se não existissem esses fatores de segurança, o condutor arrebentava aí todo dia. Ok? Então aqui, essas trações, por exemplo, o cabo 2, a força que a gente aplica no projeto é 89 Dan. A tração de ruptura dele é 635 Dan. Olha que diferença, né? O cabo 1/0 a gente aplica 142, a tração de ruptura dele é 1940, o CA é 940 Dan, o CAA que é 1940, o CA é 940 Dan. Bom, então sempre assim, é uma pequena porcentagem da tração de ruptura que a gente aplica. Esses valores são tabelados, ok? E indiferente do tamanho do vão a partir de 4 metros até 80 metros é a mesma coisa. Por que 4? O vão entre 0 e 4 metros a gente chama de vão morto, a gente não considera. Ok? De 4 metros em diante até 80 metros a tração de projeto é a mesma. Por que isso? Se um vão tão maior do que o outro? É porque você fazer esse cálculo a gente considera 2 parâmetros interessantes. Um chama temperatura mínima e o outro é vento máximo. Ok? Então um vão grande, por exemplo, está muito mais sujeito ao vento do que um vão pequeno. Então o vento máximo influencia muito nele. Agora já o vão menor está muito mais sujeito
a contração, não é isso? A ação da temperatura. Então, quanto menor a temperatura, pior é para a nossa rede. Contrai os condutores e isso faz um maior esforço na rede. Ok? Então, a gente fica assim com esses valores aqui, também estão lá na tabela 16 da ND 3.1. Bom, outra coisa que eu quero falar aqui, por que a gente utiliza Dan? Decanewton, Dan. Olha, a unidade de medida Newton é uma unidade muito pequena. A unidade de medida Newton, ela é 1 kg dividido pela força da gravidade, 9,81, coisa assim. Então, em termos práticos, a gente divide por 10. Então, quilograma dividido por 10. Então, é muito pequeno a unidade de medida Newton. E por esse motivo, ao invés de a gente usar o Newton, a gente usa o múltiplo de Newton. É Newton vezes 10, que é o Dan. Newton vezes 10. O Newton vezes 10, ele corresponde, é claro. Se eu pegar aqui, ó, um Dan, eu posso falar que é igual a 1 quilograma força, ok? Um Dan é igual a 1 kg força. Isso já facilita a gente para entender o porquê que utiliza Dan ao invés de utilizar Newton. Se você pegar um livro aí de faculdade, a literatura de um modo geral, do material que você tem com esse assunto, você só vê lá em Newton, mas não é a nossa realidade. Nós trabalhamos com valores grandes, né? Olha só, quer ver aqui, ó, 1329,95 Dan, muita coisa. Se eu fosse falar isso aqui em Newton, teria que colocar aqui, nossa Deus, seria até difícil, 132.995, seria difícil até de falar aqui em Newton, ok? Por isso a gente trabalha com o Decanewton, ok? Bom, agora vamos ver os valores. Olha, vamos começar com a força 1. A força 1, a média tensão minha, eu tenho 3 fases. Esse símbolo aqui, gente, hoje na modernidade, a gente fala hashtag, não é isso? Todo mundo só fala hashtag. Mas esse nome é muito antigo e é chamado de cerquilha, né? A cerquilha é uma pequena cerca, né? Uma pequena cerca. É utilizado para indicar fases. Então aqui eu tenho 3 fases, essa cerquilha aqui significa fase, 3 fases de cabo 4/0 AWG, né? É a unidade de medida americana antiga, né? AWG, 3 fases 4/0 AWG. Cada uma pesa 284 Dan. Aqui, ó, 284 Dan. Então, 3 vezes 284. E por que eu multipliquei aqui por 8,2 sobre 8,2? É por causa disso aqui. Olha só, dessa questão que está aqui. Aqui eu tenho o H e tenho o Hzinho. Esse poste aqui, um poste de 10 metros, o engaçamento dele é 1,60 m. A forma de engaçamento funciona assim, ó, é o comprimento do poste dividido por 10 mais 0,6, ok? Mais 0,6. Então o poste de 10 é 1,60 m, o de 11 é 1,80 m, o de 12 1,80 m, o de 13 1,90 m, aí vai. Só que esses valores aqui, hoje a gente está fazendo uma chamada profundidade aumentada, para poder aumentar a resistência mecânica do engaçamento, a gente aprofunda mais o poste, né? Mas como é uma rede antiga, o poste de 10 metros é engaçado então com 1,60 m de profundidade, ok? 1,60 m de profundidade. Então 1,60 m com mais 20 aqui dá 1,80 m. 1,80 m, 10 metros menos 1,80 m, 8,20 metros. Então o meu Hzão aqui é 8,20 metros, ok? O meu Hzão é 8,20 metros. Bom, se o Hzão é 8,20 metros, o primário é fixado aqui em cima. A primeira força que a gente aplica no poste é 20 centímetros do topo. Então vou aplicar ele a 8,20 metros no solo. Por isso que é 8,20 dividido por 8,20. Ora, quando eu for mexer na baixa tensão, a baixa tensão está diferente aqui, ó. Olha só, eu escrevi aqui, baixa tensão isolada, o neutro é 7 metros, a força é toda aplicada no neutro,
porque o neutro também é um cabo mensageiro e as fases é enrolada nele, né? São trançadas no condutor neutro que funciona como mensageiro. Então ele fica fixado a 7 metros. Mas a rede antiga não, no caso ali é uma rede antiga. A rede antiga, o neutro é 7,20 metros, a fase A 7 metros, a fase B 6,80, a fase C 6,60. Qual foi a média? 6,90. Ok? Então ali o nosso Hzinho vai ser 6,90. Ok? Então vamos voltar para cá. Então voltando para cá, o primário então foi 8,20 sobre 8,20, achamos 852 dano no primário, ok? 852 dano. Já na baixa tensão para cá, olha só, eu tenho 3 fases e mais um neutro. Então eu tenho 4 vezes 142. O que é 142? 142 dan é a tração de projeto do cabo 1/0. Então 4 vezes 142 dividido por 6,90 sobre 8,20. O que é 6,90 aqui? É o Hzinho. É a média da altura do solo até a média, né, dos condutores. O neutro 7,20, a fase A 7, a fase B 6,80, a fase C 6,60, fazendo a média deu 6,90. Então 6,90 dividido por 8,20. Então esse valor que está aqui, vezes esse, deu 477,95. Então na força 1, quanto que eu tenho de força? Eu somei 852 com mais 477, deu 1.329,95. Ok? É a minha força 1. Agora vamos ver a força 2. Essa força 2 aqui, ó, o cabo 336, ele pesa 452, né? Muita coisa, né? 452, né? E eu tenho 3 fases aqui. Então 3 vezes 452, também vezes 8,20 sobre 8,20, porque está lá em cima no topo do poste a 20 centímetros. Beleza? Então deu aqui 1.356 dano. E na baixa tensão? Essa baixa tensão tem 3 cabos 2 puxando para lá, dá 3 vezes 89. E aqui eu tenho o neutro, que é 1/0. Então fazendo a conta aqui, ó, 3 vezes 89 mais 142. O resultado eu multiplico por 6,9 sobre 8,2. Deu 344,16. Então quanto que vai ser minha força 2? Vai ser muito maior do que a força 1. Presta atenção aqui, ó, maior do que a força 1. Então está puxando mais para o lado dos 180 graus. Deu 1.700 aqui, 1.700,16 dano. Agora, e a força 3? Força 3 eu só tenho baixa tensão. Aí você pode perguntar por que o neutro aqui é menor, o neutro é 2? Porque isso aqui é um ramalzinho, não está dentro do anel, não está dentro do circuito completo, é um ramal puxado aqui, cujo neutro pode ser diferente do neutro que está dentro do anel. Ok? Então eu vou ter 3 fases 2, neutro 2. A gente tem um cabo também que é cabo 4, a gente não instala ele desde 1981, que não instala mais, então a gente tem alguns instalados aí, tá? Então aqui é 3 fases 2, neutro 2, em alguns lugares 3 fases 2, neutro 4, ok? Mas nesse caso específico nosso aqui é 3 fases 2, neutro 2. Então o que isso aqui vale para mim? Olha só, vai ser 4 vezes 89. E o Hzinho sobre o Hzão deu 299,56. Então na força 3 eu tenho 259,56. Ok? Então isso aqui já que é difícil para fazer. É o cálculo das forças atuantes. Você tem que ter conhecimento bem prático, isso aqui é coisa que você não aprende em faculdade. Você não acha isso em literatura nenhuma, não tem ninguém para te explicar isso. Ok? E o interessante eu falar para vocês aqui, o que eu vou passar para vocês aqui é coisa de 46 anos de experiência no sistema elétrico de potência, dos quais 40 anos dando aula, ok? 40 anos dando aula. E não é qualquer mané não, eu dou aula sabendo que é aula que eu estou dando, estudando, preocupando, procurando informação, né? Então são assim assuntos confiáveis. Tem gente que acha um absurdo a minha aula ser uma aula grande.
a aula tinha que ser de 2, 3 minutos. Quem quer aula de 2, 3 minutos não vai aprender nunca nada. Aqui a gente está dando aula para quem quer aprender, para a pessoa que tem interesse, para a pessoa que quer crescer na vida. Então, a pessoa que tem tempo para assistir aula. Se você não tiver tempo para assistir aula, por que você vai querer aprender? Né? Agora, esses dias, o meu amigo Eduardo mandou para mim uma pergunta de um ex-aluno dele, querendo saber como que fazia para passar uma rede convencional para uma rede compacta. Eu falei com o Eduardo, fala para ele que primeiro tem que fazer um curso de projeto, ele tem que conhecer. Ah, mas está fazendo engenharia? Não interessa, que universidade é essa? Né? Então a pessoa tem que conhecer o serviço que vai fazer. Como é que quer passar uma rede convencional para uma rede compacta, sem conhecer? Não sabe nem que poste que vai utilizar? Pelo amor de Deus, vai aprender primeiro. Hein? Tem que conhecer a ND 3.1, a ND 2.1, a ND 2.9, 2.7. São muitas normas que a gente precisa de conhecer primeiro antes de fazer um projeto. Ok? Então tá, então agora acabada essa parte aqui, já definida as forças atuantes, F1, F2, F3, nós vamos passar para cá agora, ok? Bom, então agora nós vamos ver como que a gente faz para fazer a decomposição das forças, ok? Nós vamos decompor todas essas forças no eixo de X e Y. Então, no eixo de X e Y, a gente tem aqui ó, um círculo trigonométrico que está devidamente orientado com o eixo do X e o eixo dos Y. Então, nesse sistema, nós temos aqui algumas definições assim, que a gente chama de, que foi pré-definido, ok? Convencionado, tá ok? Isso foi convencionado. Por exemplo, olha, o vante fica sempre no sentido X na linha do azimuth, a gente chama de vante, e é com 0 grau, ok? Então essa aqui é a nossa referência. A referência para nós é sempre o azimuth, a linha do horizonte, tá? O azimuth é a linha do horizonte, 0 grau, tá? E todas as nossas forças a gente referencia a esse 0 grau, a gente referencia a zênite. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a primeira deflexão, DF, deflexão. Essa primeira deflexão, o ângulo dela é 30 graus. 30 graus em relação a zênite. Então, o eixo do X para nós funciona como se fosse um rio com os seus afluentes da direita e os afluentes da esquerda. Tudo que tiver a linha acima da linha do X são os afluentes da esquerda. Abaixo da linha do X são os afluentes da direita. Então, nesse caso aqui, ó, a deflexão vai ser de 30 graus à esquerda, ok? 30 graus à esquerda. Agora, veja só a deflexão de número 2. Ela está a 42 do eixo do X, tá vendo? 42 do eixo do X. Mas em relação ao vante, em relação ao azimuth, ela está com 138. Também 138 à esquerda, que está acima, né? À esquerda do rio principal aí, que está recebendo os afluentes dele, que é o eixo do X. Então aqui é 138. A força de número 3 já está no terceiro quadrante. Muda completamente. Aqui já passa para a direita. Então essa deflexão 235 graus à direita. Por que é 235? 55 em relação ao eixo do X. Com mais os 180, dá 235. Agora é a última força nossa, a força 4. Aqui você pode ter quantas forças você quiser, lógico, né? Claro. Numa rede a gente não tem tanta força assim. Gira em torno aí de 2, 3, 4 forças no máximo. Você aplica de direções diferentes no poste, né? Então aqui, ó, essa deflexão ela está a 310 graus à direita. Por que 310? Está a 50 graus em relação ao eixo do X, mas está no quadrante de número 4, no quarto quadrante. Então a gente tem que contar aqui, ó, 310. Ó. Olha, na hora de calcular não faz a menor diferença a gente colocar 310 ou 50, né? No módulo da força não faz diferença nenhuma, vai dar o valor igualzinho, 50 graus ou 310 graus vai dar a mesma coisa o valor. Porém, eu preciso saber que ângulo, né? Eu preciso saber qual que é o ângulo da deflexão. Então, nesse caso, aí vai fazer diferença.
vai falar se é negativo ou se é positivo, né, para você saber para que lado que vai ser a força que está atuando naquele eixo do X e de Y, beleza? Bom, então eu vou tirar isso aqui e agora nós vamos ver agora como que é feito esse cálculo. Nós vamos fazer essa decomposição das forças. Então, para decompor essas forças, eu tenho aqui, ó, força 1. Essa força 1, ela está a 30 graus em relação ao X. A força 2, que está a 180 graus em relação ao 0 graus de X, não é isso? E a força 3, que está a 310 graus em relação ao eixo do X, do zênite. Está a 310 graus. E para fazer essa decomposição, qual que é o processo então? Olha só. Essa letra aqui é o sigma, letra do alfabeto grego, que indica para nós a somatória. Então, a somatória das forças em X e a somatória das forças em Y. Então, nós vamos decompor todas essas forças numa força só em X e aqui numa força só em Y. Como que funciona isso? Ó, em X, a gente trabalha com cosseno. E em Y, nós trabalhamos com o seno. Então, cosseno para X, seno para Y. Isso aí é matemática. Então agora vamos ver como que funciona aqui. Ó. Eu vou pegar a força 1, 1.329,95, multiplicar pelo cosseno de 30 graus. Vou somar mais 1.700,16 vezes o cosseno de 180, tá para cá. Agora mais 299,56, esse 259,56 é a força 3, vezes o cosseno de 310, tá? Que é 360 menos 50, ok? 310. Achei um resultado, só que o resultado é negativo. Na hora de eu lançar esse resultado, eu tenho que preocupar em colocar esse sinal negativo aqui. Vamos ver como é que coloca daqui a pouquinho. Então, a resultante nossa aqui foi igual a menos 384,32. Se é menos, indica para nós que no eixo do X, ó, ele está aqui para o lado de 180 graus. Ó. Essa força atuando aqui, tá vendo? Girado para o lado de 180 graus. Agora no Y. No Y eu vou usar os mesmos valores, a mesma coisa, os mesmos ângulos. Simplesmente trocar cosseno por seno. Tá? Então eu vou achar aqui um resultante de 435,50. No eixo do Y é uma força positiva, tá para cima, ok? Está no sentido zênite, ok? Aqui está no sentido ré e aqui está no sentido zênite. Então tem definido aqui a força Fx, que é menos 384,32, e a Fy, que é menos 435,50, ok? A força resultante que nós vamos calcular daqui a pouquinho vai dar 580,83. Por esse motivo é que nós estamos utilizando um poste de 600 Dan. Eu vou aplicar uma força de quase 600, 500, praticamente 581 Dan, né, que eu vou aplicar. Ok? Mas vamos ver agora como que a gente vai fazer para calcular a força resultante. O que interessa para nós, ó, é essa força que é resultante. Se a gente utilizar o método paralelogramo, não é isso? A força R está indicada aqui, o paralelogramo. E para fazer esse cálculo da força R, a gente tem 3 processos diferentes, a gente trabalha com todos os 3. Lá na norma da CEMIG, da ND 3.1, recomendo utilizar o paralelogramo, né? Mas é difícil de fazer, você tem que desenhar, você tem que fazer uma conversão de valores decimais em vetores, né? Então é um trabalhozinho, é mais fácil jogar na calculadora e já ter a resposta completa. Você tem o teorema de Pitágoras, que é muito bom, é fácil de fazer, mas em compensação você só vai ter esse valor aqui, ó. Você vai ter somente o módulo da força, você não tem o ângulo. Então nós temos um método chamado método polar, que vai fazer, vai dar para a gente, além da força resultante, do módulo da força resultante, vai dar o ângulo também
em relação ao eixo dos X, ok? Nesse caso aqui vai ser 583 a 131 graus em relação a X, em relação ao azimuth, né? Esse polar, a gente vai passar então o método o sistema de retangular para polar, né? O retangular considera que o ângulo de 90 graus e o polar já trabalha com os arcos, né? O polar trabalha então com ângulos e raios, né? O polar, ok? Bom, então o método polar é o mais indicado. Por que é o mais indicado? É porque já fornece para a gente tanto o módulo da força como também qual é o valor da deflexão. Tá? Então, gente, olha só, nós vamos utilizar uma calculadora muito simplesinha. Essa calculadora aqui tem uma história, tem mais de 40 anos. Eu criei meus filhos com essa calculadora aqui. Essa calculadora tem um valor inestimável para mim, né? Hoje você compra ela por R$50. Na época custou mais de meio salário mínimo. Eu tive que encomendar numa importadora, né, que importou para mim. Demorou para chegar. Hoje você vai em qualquer boteco, aí você acha uma calculadora dessa. Mas aqui é a Casio FX82MS, é a de melhor qualidade, é que te dá assim, te facilita as coisas para a gente. Então, usando a calculadora Casio, a gente tem que ajustar em 2 casas decimais e no modo DEG, né? Então a gente vai aqui no modo 2 casas, não precisa mais do que isso, a gente que enche de casas depois da vírgula, não tem necessidade, a gente trabalha com 2 casas depois da vírgula. E no modo DEG, DEG significa degree, degree é grau em inglês, né? Degree, DEG. Então ela tem 3 opções, DEG, radiano e grado, né? O grado, por exemplo, trabalha com 400 graus, isso não interessa para nós. A gente precisa de um círculo tem 360 graus. Por isso que a gente trabalha com o degree. Ok? Muito bem, então vamos lá. Então, indo aqui na calculadora, olha só. A gente tem uma teclazinha que tem esse aqui, polar e abre parêntese. Polar, abre parêntese. Aí tem um sinal negativo aqui que está entre parênteses, sinal negativo. É para eu indicar, por exemplo, esse ângulo aqui é negativo, tá vendo? Então eu tive que colocar aqui 384,32, mas é negativo. Se eu colocar simplesmente aqui um menos, é claro que não vai dar certo. Então a gente tem uma tecla própria para colocar o negativo. Digita 384,32, é isso aqui na calculadora, e depois separa o X do Y através de uma vírgula. A vírgula separada aqui, ó, vírgula, tem uma tecla só de vírgula aqui, ok? Ó, vírgula. E aí depois eu vou digitar então o Y, que é 435,50. Aí eu fecho o parênteses, eu abri o parênteses aqui, ó, fecho ele aqui, ok? Fecho o parênteses igual. Quando eu aperto a tecla igual, aparece 580,83. Esse 580,83 é um módulo, então 580,83 é um módulo, ok? Aqui é um módulo. E agora, o módulo eu conseguiria ele facilmente com o teorema de Pitágoras, né? Mas eu quero mais do que o módulo, eu quero saber também qual que é a deflexão que ele está fazendo em relação ao azimuth, ok? Então determinar o ângulo alfa em relação ao x0, x0 é o azimuth, tá? O x0. Então para isso a gente vem na terceira função da calculadora aqui, ó, função alfa. Alguns vêm escrita terceira função. Essa função alfa aqui, ó, eu tenho uma fórmula A, B, C, D, E, F, ok? São fórmulas que já são predeterminadas nessa função alfa. Nesse caso eu vou trabalhar com a função F, e que coincide com a tecla tangente. Aqui, ó, então eu vou apertar alfa, a função F, né, que coincide com a tecla tangente, igual. Quando eu aperto isso aqui, a fórmulazinha já está pronta lá dentro e fornece para a gente esse valor aqui, 131,43. Tem gente que contenta com isso aqui e para nisso aqui, está errado, não pode parar aqui, eu quero saber ângulo, isso aqui não é ângulo não. Isso aqui o número está com a base decimal, é o número dividido por 10. Eu preciso trabalhar com ângulo, ângulo é a base
gesimal, ok? Dividir por 60, tá? Então, olha só, 131,43 não é 131 graus e 43 minutos, não é isso. Eu tenho que converter para ângulo primeiro. Então eu venho uma teclazinha apropriada aqui, uma tecla de ângulo, ok? Tem ângulo, minuto e segundo. Quando eu aperto essa tecla, aparece 131 graus, 25 minutos, 399 segundos. É claro que eu não preciso de uma precisão dessa toda. A gente trabalha normalmente em engenharia, a gente trabalha no nosso dia a dia com ângulos e minutos, mais nada. Não tem nada de ficar colocando aí segundos que não tem necessidade. Então, arredondando aqui, ó, vai ser o quê? 131 graus e 26 minutos. Por que é 26 e não 25? Porque aqui deu quase 400. Mais de 30, estou tendo mais de 30 segundos, mais da metade do minuto, não é isso? Passou da metade do minuto. Ok? Então, como passou da metade do minuto, eu arredondo para cima. 131 graus e 26 minutos. O que é isso então? É a nossa força resultante. Então a força resultante, ela tem um módulo de 580,83 Dan com a deflexão de 131 graus e 26 minutos. Ok? Essa é a força então que nós estamos aplicando naquele poste. Esse pobre coitado aqui, ó, está recebendo uma força de 580 Dan. Ok, pessoal, então eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês e na nossa próxima, se Deus quiser, eu pretendo falar sobre as 3 trações: tração de montagem, tração de projeto e tração de ruptura. Nós vamos mostrar porquê de cada uma delas, ok? Um abraço, muito obrigado.